concordava com o pensamento de idolatria. Alguns historiadores dizem que Abraão, o seu coração procurava conhecer quem era realmente Deus. E Deus, olhando para aquele homem, pela qual a razão também não sabemos, conseguiu enxergar nele alguém a qual pudesse colocar uma nação em seus ombros. Colocar uma nação sobre a sua vida, colocar uma nação que estava sendo gerada dentro daquele homem, a qual também era desconhecido, de uma família estrangeira, e não sabemos a razão pelo qual Deus escolhe um homem de uma cidade tão distante e diz e chama ele: eu vou fazer de ti uma grande nação. A palavra de Deus nos diz que o seu pai, Terá, estava no governo ainda, como era patriarcal aqui na época, conduzindo a sua casa. E Terá teve um sentimento no coração e até Canaã, diz a palavra de Deus. Mas quando chega no meio do caminho, a Bíblia diz que ele morre, ele perece. E ali fica Abraão e seus irmãos, seus sobrinhos, e também Abraão tem um filho, um irmão que é morto, falece também no meio do caminho. E neste período que Abraão começa a ter essas percas, que perdeu primeiramente o seu irmão, depois tem a perca do seu pai, agora Deus lhe aparece, não sei também a forma, se foi uma visão, não sabemos também se foi por meio de um sonho, ou se até mesmo o próprio Deus se manifesta a ele pessoalmente, lhe dando uma promessa. Mas a palavra de Deus nos fala que Abraão recebe o chamado de Deus. E esse chamado de Deus não era um chamado comum. O chamado de Deus também não era um chamado que ouvia-se em qualquer lugar, mas era um chamado de propósito. Era um chamado a qual Deus queria fazer daquele homem, que ele trouxesse seus ombros uma nação, um povo a qual Deus havia escolhido. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. Dentro de você, eu coloquei uma semente. E essa semente, ela vai gerar, ela vai frutificar, essa semente vai crescer. E aqueles a qual virá de você, Abraão, será como a areia do mar, será como as estrelas do céu, será uma grande multidão. Mas nós sabemos, irmãos, que essa promessa não era uma promessa fácil de carregar. Porque agora Abraão, quando ouve de Deus o seu chamado, o seu propósito, diz a palavra de Deus, que diz Deus a ele: Abraão, sai do meio da sua casa e do meio da tua parentela e vai a uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão saiu com um desafio, porque o desafio de Abraão, que ele não entendia, é que para o propósito pelo qual Deus tinha na vida dele, ele não poderia carregar o seu pai. Para o propósito a qual Deus havia sobre a vida de Abraão, ele não poderia carregar os seus irmãos. Para o propósito a qual Deus havia lhe dado a Abraão, ele não poderia carregar os seus parentes. Era um propósito específico para a vida de Abraão. Esta promessa sobre Abraão lhe custou muito caro. A promessa de carregar uma nação e um povo em seus ombros lhe custou lágrimas, lhe custou sofrimento, porque talvez você esteja ouvindo este pequeno texto que lemos e acha que isso é muito fácil de se obedecer. Mas a questão é que, além de ter um sacrifício de renúncia, de abandonar sua casa, sua família, sua parentela e a sua terra, se dirigir a um lugar a qual ainda não havia uma bússola a guiar, não havia uma direção, se era para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. A ordenação de Deus é essa: sai da sua terra. Em outras palavras, prepara a tua mala, pega a sacola, coloca em cima dos animais e começa a caminhar. Abraão, por carregar essa promessa, Deus teve que fazer algumas mudanças em sua vida, a qual o ser humano não está acostumado a ter transformações e mudanças. Quando falamos de mudanças, nós muitas vezes ressentimos essa palavra e não queremos mudar.
Não queremos mudar de cidade. Não queremos mudar em muitas decisões daquilo que temos que tomar em nossas vidas. Nós não queremos, porque vai nos custar alguma coisa. E a Bíblia diz que a primeira custo de sacrifício por causa da promessa é que Abraão sofre algo que está geograficamente ligado às suas origens. Abraão teve que deixar sua terra natal. Abraão teve que deixar, quando fala que ele mudou geograficamente, ele teve que apagar a sua história do passado, para poder viver uma história no futuro, na presença do Deus Todo-Glorioso. Nós vemos que Abraão teve que romper com os relacionamentos familiares. Você acha que foi fácil Abraão se despedir do seu irmão, dos seus sobrinhos, do convívio que havia, porque era como se fosse um sítio antigamente, onde se erguia várias casas e todos viviam ali em harmonia. E agora esse homem toma no coração dizendo: eu vou sair, eu vou mudar. Para onde você vai, Abraão? Eu não sei. Eu estou debaixo de uma promessa. Houve um grande sacrifício, porque Abraão, por carregar a promessa, pastor, talvez você que está aqui pense que você é um crente, um cristão que carrega uma promessa, que Deus falou com você, que Deus te deu, e falando que iria te conceder vitória, que você iria atravessar o mar, como foi cantado aqui, ou a promessa até mesmo que Jesus iria te dar vitória em cima dos seus inimigos. Mas quando nós olhamos, eu vejo Abraão agora entrando em crise por causa da promessa. E a crise de Abraão é que houve fome em toda a terra. E Abraão se desloca a um lugar a qual ele procura por alimento. Ele vai ao Egito. E quando ele vai ao Egito, ali o homem tenta possuir a sua mulher. Isso estava lhe custando muito, porque Faraó tomou para Sara como sua mulher, no harém que ele tinha. Mas precisou Deus intervir na situação de Abraão. E aquela atitude dizendo: olha, nós vamos entrar numa terra estrangeira, não fale que você é minha esposa, porque eles vão me matar para possuir você, fale que você é minha irmã. E aquilo estava custando caro a Abraão. Mas mal sabia Abraão que tudo isso também era a propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Abraão chega agora no Egito, mas quando ele sai do Egito, que Deus repreende Faraó, avisa a palavra de Deus que ele sai agora com riquezas daquele lugar. Ele não sai de mão vazia. Aquele homem despediu Abraão de mão cheia. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga para essa pessoa que está do seu lado: existe um preço a ser pago por causa da promessa que você carrega. Quando Abraão, por causa da sua promessa, ele tenta conduzir pessoas junto com ele. Mas a ordenança da promessa, a exigência da promessa era essa: sai do meio da sua parentela. Abraão, por não obedecer o mandamento de Deus, ele perde o seu pai, ele perde o seu irmão, e agora ele está perdendo o relacionamento com o seu sobrinho Ló. Diz a palavra de Deus que por Abraão enriquecer e crescer, diz a palavra de Deus que agora Ló também enriquece por causa da bênção que estava sobre Abraão. E houve uma discussão entre os pastores, porque a terra já era pequena demais, pelo crescimento abundante que Deus lhe havia dado. E a Bíblia diz que houve discussão entre eles, e Abraão, como é um homem pacífico, disse a Ló: escolhei a terra, está aí diante dos seus olhos. E por aquele momento houve uma separação. Diz a Bíblia que Ló escolhe Sodoma, um lugar para morar, porque ele viu as campinas, como a campina era irrigada, era verde, era próspera, mas mal sabia Ló que aquele lugar a qual seus olhos estavam dizendo que era uma terra boa, ali havia perversidade e havia pecado, a qual desagradava aos olhos de Deus. Mas diz a palavra de Deus que quando Abraão se aparta de Ló, Deus se manifesta. Eu vou repetir, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite.
Quando você se apartar da sua parentela, daqueles a qual Deus já tem dito, se afaste, se distancie, não carregue eles, Deus vai se manifestar para falar com você. Diz a palavra de Deus que quando a voz se afasta de Abraão, o Espírito de Deus vem sobre Abraão. E Deus ali lhe faz uma promessa, dizendo a Abraão: olhe para toda essa campina, toda essa terra, tudo isso eu vou te dar. Deus veio reafirmar, irmã Cida, a promessa. Por quê, pastor? Porque quem sabe o coração de Abraão se entristeceu. Era um preço muito alto para carregar, meu irmão. E talvez você que está aqui, você deve perguntar por que de tanta luta. Talvez você que está aqui deve se perguntar por que de tanta provação. Por que as coisas se tornam difíceis para aquilo que você está crendo e confiando diante de Deus, e você não consegue encontrar resposta. Mas a resposta é essa: é por causa da promessa que você está carregando nos seus ombros. Essa promessa é cara. Por causa dessa promessa, diz a Bíblia, que Abraão precisou entrar numa guerra por causa do seu sobrinho. Ele convoca 318 homens para a batalha, para guerrear. E diz a palavra de Deus que Deus deu vitória a Abraão. Mas no capítulo 15 diz a Bíblia que Abraão agora não tem medo dos seus inimigos. Oh, louvado seja Deus. Meu irmão, mas o que os inimigos de Abraão não sabiam é que a Bíblia estava dizendo, Deus falando a Abraão: eu sou o teu escudo, Abraão. Oh, glória! Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que te guarda. Abraão, sou eu aquele que firmei a minha promessa sobre a sua vida. Eu não te não diga glória a Deus, igreja. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Diga para essa pessoa que está do seu lado: quem prometeu a promessa não é homem, é Deus. Diga para essa pessoa: é Deus. E Deus vai garantir que essa promessa se cumpra sobre a sua vida. Oh, aleluia. Meu irmão, há algo que marca a vida de Abraão, e eu creio que isso tem que marcar a minha e a sua vida. Diga assim para mim: qual, pastor? Mais forte, diga mais forte: qual, pastor? É que Abraão, ele era um homem que portava o quê? A promessa. Amém? Diga glória a Deus. Abraão, ele era um homem que carregava a promessa. E a promessa era pequena, irmãos? Grande. A promessa era o quê? Grande. Mas havia um preço. E qual era o preço que Abraão sofreu agora? Dentro do seu casamento. Porque havia um Deus que havia prometido que lhe daria um filho, mas Deus preparou um casamento com uma mulher estéril. E porque este problema dentro da sua família, dentro da sua casa, trouxe sobre ali um conflito. E o conflito na vida de Abraão não era comum, pastor. O conflito na vida de Abraão era sobre nações. Eita, você não recebeu. Glória, aleluia. Deixa eu repetir: o conflito na vida de Abraão não era comum. O conflito dentro da casa de Abraão era a guerra de nações. Por quê, pastor? Porque Abraão carregava reis dentro da sua vida. Glória a Deus! Da sua genética. Abraão carregava príncipes dentro da sua descendência. Abraão carregava o sacerdócio dentro de si. Aleluia! Abraão, ele era profeta, diz a palavra de Deus. E por causa disso, diz a Bíblia, que agora o passeio que ele deu, pastor, para ir no Egito, por causa da crise financeira, ele adquire escravas. Diga assim comigo: escravas. Escravas. Mais forte, diga escravas. Escravas. E quem vem no meio dela? Uma serva de Sara chamada Agar. E por não compreender a promessa e o tempo de Deus, porque o tempo de Deus havia passado, e Abraão, quando recebeu o chamado de Deus, ele tinha em torno de 70 a 75 anos, os anos se passam, mas a promessa não cumpre. E diz a palavra de Deus que agora, Sara, já envelhecida, e o seu esposo também já velho, ele intenta, a Sara dizendo: olha, Abraão, eu vejo que Deus não vai cumprir a promessa, e a minha idade se avança.
Então você não pode ficar sem filho. E a Bíblia diz que isso pareceu bem aos olhos de Abraão. E ele toma Agar por esposa. Quando ele toma Agar por esposa, a Bíblia diz que Agar engravida. E a palavra de Deus diz que o que está no ventre de Agar não era um menino, era uma nação. Diga assim comigo, é uma nação. Diga, porque Abraão carregava uma nação nos seus ombros. Diz a palavra de Deus que quando Agar começa a gerar, ela começa a desprezar Sara. E o conflito começa a acontecer dentro do casamento de Abraão. E Abraão diz: mulher, o que você quer que eu faça? Ela é tua serva, faça o que você quer. Diz a Bíblia que Sara agora esnoba Agar de tal forma que Agar foge para o deserto. Mas no meio do deserto, quem aparece para ela? Um anjo do Senhor. Dizendo: Agar, para onde você vai? Volte para a tua serva. E o menino que está dentro de ti é uma nação. E o nome dele vai se tornar Ismael. Ismael será o seu nome, porque diz a Bíblia que Ismael significa aquilo que Deus vê. Glória a Deus. Oh, glória. Deus estava vendo o desprezo que Agar agora estava sofrendo por causa de Sara. Mas a Bíblia diz que agora a promessa ainda estava, porque Abraão se entristece. E a Bíblia diz que Deus falou a Abraão: Abraão, ele não é o filho legítimo. O legítimo que vai trazer a herança que está em você é o seu filho, que Sara irá gerar. Diz a palavra em Gênesis capítulo 15, irmã, que Abraão, por um momento, depois da guerra, se entristece, pastor. E diz a Bíblia que agora ele olha para o céu, Deus chama ele: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus reafirmando de novo essa promessa. Mas essa promessa agora foi diferente, pastor. Quem está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Por que essa promessa era diferente, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis 15. Irmãos, eu gosto de pregar aí, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Diz o texto da palavra de Deus assim. O versículo de número 15, verso 1 diz assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Verso 2: Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filho, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Verso 3: não me destes nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Verso 4: o Senhor lhe disse: não será este o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho. Mais forte: você terá o seu próprio filho. Mais forte: terá o seu próprio filho. E ele será o seu. Em seguida levou Abraão para fora. Quem levou? Deus. Ele disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. E Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Mas pastor, por que essa promessa foi diferente? Você vai pegar. Quem é espiritual vai pegar. Você crê nisso, irmãos? Diga para essa pessoa, parece que não está crendo muito não. Diga: quem fez a promessa é Deus. Olha que diz o texto da palavra de Deus. Diz assim, capítulo 15, o versículo de número 7. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. 8. Abraão perguntou ao Senhor soberano: como posso ter certeza que possuireis de fato essa terra? Aí Deus agora se manifesta como Deus, irmãos. Aleluia. Verso 9 diz assim: o Senhor respondeu a Abraão: traga-me um quê? Uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Abraão lhe apresentou todos estes animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles no meio e colocou as metades lado a lado. Aves de rapina mergulhavam para comer as carcaças, mas Abraão las afugentou. Presta atenção, deixa eu narrar isso para você, olha aqui para mim. Diz a Bíblia que agora Abraão pergunta para Deus: Deus, o Senhor me fez uma promessa, que eu teria em mim sendo gerada uma nação, mas eu não tenho um filho. Deus disse: de ti nascerá um. Aleluia. Não vai ser com Agar, vai ser com Sara.
Diz a palavra de Deus que ele questiona Deus. Então, Deus, como é que o Senhor me afirma que eu vou possuir essa terra? Deus mandou ele fazer o quê? Diga-se comigo, um altar. Um altar. Eu estou falando só os espirituais vão pegar. O que Deus mandou fazer? Um altar. E disse a Abraão: traga aqui as novilhas, parta ela ao meio e separe cada parte do seu lado. Traga também os pombinhos. Ali Deus estava fazendo algo extraordinário. Diga assim, o que, pastor? O que, pastor? Não, gente, eu gosto de pregar, eu gosto de participação. Diga assim, o que, pastor? O que, pastor? Diga, Deus Deus estava fazendo estava fazendo uma aliança uma aliança com Deus. Diga, não era Abraão com ela. que estava fazendo aliança com Deus. Diga, era Deus fazendo aliança com Abraão. Era Deus fazendo aliança com Abraão. Era Deus fazendo aliança com Abraão. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia! Deus estava fazendo essa promessa a Abraão. Porque na cultura antiga, quando se havia um acordo de sociedade, de negócios, era feito esse ritual. E o ritual era esse: colocava uma banda do animal para lá, outra banda do animal para cá, e os dois que estavam entrando nesse acordo, eles passavam pelo meio dos animais. Meu Deus. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que de repente Abraão ele é tomado por uma escuridão. Deus conduz Abraão a uma visão profética, mostra o seu povo que havia se tornado uma grande nação, escrava na terra do Egito por 400 anos. E Deus disse: eles estarão lá, mas eu vou julgar aquela nação e vou trazer libertação sobre eles. Glória a Deus! Ouça isso, igreja. Glória a Deus! Quando Abraão tem essa revelação do futuro, diz a Bíblia que Abraão vê um fogo. O que Abraão vê? Fogo! Ei, gente, vamos lá, me ajuda. O que Abraão vê? Fogo! E esse fogo fazia o quê? Passar no meio do sacrifício para lá. Glória a Deus! O fogo passava para lá e para cá. Sabe o que Deus estava dizendo a Abraão? A aliança, quem está garantindo aqui não é você, é eu. É eu que estou dizendo para você. Estou reafirmando a promessa que ela, independente de você, ela vai se cumprir na sua vida, Abraão. Deus está dizendo: essa promessa vai se cumprir. Porque Abraão era um homem que carregava uma promessa. E essa promessa não era natural. Essa promessa era sobrenatural. E Deus diz a Abraão: eu desço na terra para reafirmar a promessa que eu tenho feito com você, Abraão. E como sinal, eu estou te mostrando o futuro do meu povo. E eu estou andando no meio dos animais como um fogo, reafirmando a promessa que eu tenho feito na sua vida, Abraão. É eu que estou garantindo a promessa sobre você. Levanta sua mão nesta noite, igreja. Deus está dizendo: a promessa ainda está de pé. Quem prometeu não foi homem, é o Senhor Jesus Cristo que tem feito a promessa. Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus, igreja. Diga Espírito Santo, alargue o meu coração, porque eu estava desanimado no meu cumprimento da sua promessa. Mas diga aí para Deus: Deus, eu estou crendo que essa promessa vai acontecer. Meu Deus. Meu Deus, Deus é maravilhoso, né, Deus tirou Abraão de uma terra estrangeira, a qual ninguém conhecia. Trouxe sobre seus ombros uma promessa: eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus vem agora reafirmando, dizendo: Abraão, a aliança não é você que está fazendo comigo, mas eu estou fazendo aliança com você. E quando Deus toma Abraão, naquele arrebatamento de espírito,
Diz a Bíblia que Abraão ele constrói para o Senhor o que, igreja? Diga assim comigo, um altar. Altar. Diga mais forte, um altar. Altar. O segundo marco na vida de Abraão é que além de ter o que? A tenda, porque ele era como um forasteiro na terra. Abraão possuía promessa, sim ou não? Sim. Mas pergunta para esse irmão, qual é a terra que Abraão conquistou? Glória a Deus, aleluia. Pergunte aí para ele, qual é a terra que Abraão conquistou? Glória a Deus. Responde. Nenhuma. Nenhuma. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Abraão tinha? Somente um sepulcro, onde ele sepultou sua esposa, que ele comprou. Porque Abraão ele era um homem que vivia em tendas, demonstrando a nossa passagem na terra como peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui. Porque Abraão, diz a Bíblia em Hebreus, que ele cria na promessa da cidade, a qual Jesus está preparando para cada um de nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas a promessa que ele carregava é para os seus descendentes. Todas as vezes, pastor, que Deus vinha e falava com Abraão, ele construiu o que, gente? Um altar. Você é crente de altar? Glória a Deus. Eu vou repetir aqui, você é crente que constrói altar para o Senhor? Deus vem falando a promessa, você constrói altar? Porque diz a Bíblia que quando Abraão chega em Siquém, ele para diante de um carvalho. E esse carvalho era um lugar de idolatria. O povo vinha adorar naquele lugar. Mas de repente, quando Abraão começa a morar naquele lugar, ele constrói um altar para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse lugar de Siquém, pastor, é o lugar que aquela mulher que veio falar com Jesus no tanque de Jacó, no poço de Jacó, dizendo: Senhor, os nossos pais dizem que é este lugar de adorar. Mas ali estava o dono da promessa, dizendo que este lugar nem aquele é o lugar de adoração, mas o lugar de adoração é todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Diga assim comigo, Abraão construía altar. Todo lugar que tinha, ele invocava a presença de Deus. Você crê em milagre, irmãos? Você crê em milagre? Quantos creem em milagre? Diga glória a Deus. Se eu falar aqui, você não vai crer, não. Eu não sei se você vai crer. Eu fiquei dando risada sozinho no quarto de oração, lendo o nome de Deus. É isso mesmo, Senhor, que eu estou vendo? Por quê, irmãos? Porque diz a Bíblia que Abraão iria gerar o quê? Um filho. E quem? Em sua esposa? Sara. Mas os anos haviam se passado. Abraão agora estava com 100 anos. Sara estava com quantos anos? 90 anos. A idade atingiu o corpo de Sara, sim ou não? Sim. Mas diz a Bíblia que um dia Abraão estava sentado. O que Abraão estava? Sentado. O que Abraão estava fazendo? Sentado. Debaixo da árvore, com a sua tenda. De repente veio 3 homens se achegar. Glória a Deus. E Abraão, como era um homem hospitaleiro, se ajoelha, recebe aqueles homens como hóspede na sua casa, mas eram anjos. Anjos que haviam vindo com uma missão de destruir Sodoma e Gomorra, investigar a terra. Mas no meio do acolhimento que Abraão faz aqueles homens dizem uma promessa a Abraão, novamente, reafirmando: Abraão, é neste ano que eu vou visitar você. É profético, meu irmão, você não crê, né? Você não vai entender a mensagem. Deus está dizendo: ainda é este ano que ele vai visitar você. Deus tinha dito a Abraão: este ano ainda Sara vai gerar. Aí de repente, como uma mulher que cozinhava, ajeitava as coisas, ela estava lá dentro da tenda. E fazendo o que, gente? Dando risada. O que Sara estava fazendo? Dando risada. Por quê? Natural, talvez você iria rir. Você com 90 anos, o velhinho Abraão com 100, e o anjo dizendo: olha, você vai amamentar, você vai gerar filho, o que você ia fazer? Dar risada. Meu Deus, acho que Deus está fora, ele está batendo alguma coisa. E riu. De repente o anjo fala: por que Sara riu? Sem ver ela. Aí de repente Sara fica com medo, diz a Bíblia. Ela diz: eu não ri. O Senhor diz: você riu. E o Senhor vai visitar você este ano. E você vai gerar esse filho. Glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Amém. Agora que eu falar, o pastor vai me tocar no púlpito agora. Não me expulsa não, pastor, é Bíblia.
Diz Abraão que agora ele vai para uma outra terra. Ele caminha para o Negev e ele chega numa terra estrangeira. E de repente, irmão, Abraão que tenta usar a mesma estratégia que ele quis usar no Egito. Dizendo a Sara, fala que você é minha irmã, porque senão eles vão tomar você por mulher, e assim, tá daquela história toda. O que acontece? O rei vai e toma Sara por mulher de novo, você acredita? Sim. Agora eu te pergunto, qual o rei doido que toma uma mulher de 90 anos para colocar no seu harém? Glória a Deus. Eita, agora eu falar, pastor, não me expulsa daqui não, pastor. Pergunta para esse irmão, qual é o rei doido? Ah, gente, pergunta aí, gente, qual é o rei doido? Que toma uma mulher de 90 anos para colocar no seu harém. Irmão Suane, quem faria? O rei poderia ter todas as mulheres da terra, sim ou não? Sim. Sim. Por que ele tomaria uma mulher de 90 anos para se tornar sua mulher? Você falou que eu falei que você ia me trocar daqui. Você é crente? Você é crente, irmão? Amém. Você é crente? Glória a Deus. Então você vai crer que eu vou falar. Deus havia rejuvenescido a vida de Sara. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê, não? Sim. Não crê? Sim. Creio. A formosura de Sara começou a resplandecer. O seu corpo começou a tornar a ter o quê? Vigor. A sua beleza, como antes, começou a quê? Aparecer. Glória a E aquilo Deus. chamou a atenção de quem? Do rei. Para tomar aquela mulher como esposa. Você crê nisso, irmão? Sim ou não, gente? Sim. Agora Deus, irmã Sônia, vem e toca em Sara. Sara começa, imagina os ovários de Sara sendo restituídos, o seu organismo sendo restituído, a sua natureza sendo restituída. Abraão, um velhinho de 100 anos, que agora já não tinha mais força para nada, agora Deus vem e restaura o seu vigor. Deus coloca dentro de Abraão o mesmo vigor de um jovem, que de repente ele chega dentro da casa e diz: Sara, eu estou sentindo alguma coisa diferente hoje. Eita Deus! Glória a Deus. E Sara, velhinho, Abraão, eu também estou sentindo alguma coisa diferente hoje. O que está acontecendo com nós? Deus rejuvenesceu a idade deles e se tornaram como jovens diante de Deus. Deus restaurou o vigor de Abraão. Deus restaurou o vigor de Sara. E naquele momento diz a Bíblia que eles coabitam. E Sara vem a fazer o quê? E Sara gerou com quantos anos? 90. Glória a Deus. Diga para essa pessoa, isso é um milagre. Mas diga, isso é resultado do milagre, da promessa e do altar. Oh, glória, aleluia. Eu vou repetir. O milagre de Abraão é resultado da promessa e do altar que ele construía diante da presença de Deus. Aleluia. Quando agora aquela criança vai nascer, eles têm que dar um nome. E qual que é o nome do filho de Abraão? Isaac. Glória a Deus. Que significa o quê? Riso. Glória a Deus. Ei, vocês estão aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Agora nasce Isaac, sim ou não? O filho da promessa, sim ou não? Sim. Mas e agora? Qual é o nome dele? Isso. Riso porque Sara havia rido. E na linguagem hebraica significa riso. Então todas as vezes que Sara olhava para Isaac e a notícia começou a correr, a notícia era essa: uma mulher de 90 anos gera um filho e começa a amamentar. Onde você já se viu isso? Era um milagre, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. A promessa cumpriu? Cumpriu. Mas a promessa ainda não havia concluído. Porque agora, para Abraão, Deus pede o último altar para Abraão. E o último altar agora que Deus exige de Abraão, mediante a promessa, é que ele sacrificasse o seu filho Isaac diante dele. Há um preço alto, irmãos, que as pessoas
pessoas não entendem. Agora Deus chama Abraão e diz: Abraão, testando, é o último teste da vida de Abraão. Entrega teu filho. Quem, Senhor? Aquele que tu mais amas. E mais uma vez agora, Abraão tem que ir para o altar. Debaixo, carregando nos seus ombros uma promessa. Mas agora seria o ápice da sua fidelidade a Deus. Isso é muito forte. Porque quando Abraão recebe essa mensagem, diz a Bíblia, que ele sai no meio da madrugada, Gênesis capítulo 22. E ele não comunica a Sara. Ele toma os seus servos, toma seu filho Isaque e começa a se dirigir ao monte do sacrifício. Ouça isso, igreja, eu vou finalizar. No meio do caminho, o coração do pai, ainda que fiel para o bom Senhor, o seu filho começa a perceber algumas coisas, porque alguns estudiosos já dizem que Isaque já era um adolescente. E começa a olhar e dizer: pai, eu estou vendo aqui a madeira para o fogo, eu estou vendo aqui o cutelo para sacrificar, mas aonde que está o sacrifício? Somente um homem tomado pela confiança em Deus poderia responder o que Abraão responde: Deus proverá. Meu Deus, isso é forte. Glória a Deus. É como se o mundo espiritual parasse. É como se o mundo espiritual observasse Abraão naquele exato momento. Por quê? Porque aquele que iria tomar a nação sobre os seus ombros estava agora sobre Isaque. Mas Deus está pedindo a nação. Aleluia. Abraão não estava sacrificando um filho. Abraão estava sacrificando uma nação. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, isso é Glória a profundo. Deus. Diz a Bíblia que quando Abraão chega no monte, ele prepara o altar novamente. Mas agora eu não acredito que Abraão está sorrindo. Eu acredito que agora as lágrimas estão descendo dos olhos de Abraão. E Abraão, diz a Bíblia, que ele organiza tudo como antes. Amarra Isaque como uma ovelha para ser sacrificado. Pega o cutelo, que provavelmente era uma ferramenta de pedra afiada. Levanta para o alto. Mas há algo que clamava mais forte dentro de Abraão, que era a sua fidelidade a Deus. Independente daquilo que ele poderia fazer, diz lá em Hebreus que ele cria que Deus ressuscitaria até mesmo que fosse dos mortos. Mas há algo dentro de Abraão dizendo: Senhor, aquele que fez a promessa também é fiel para garantir ela. Diz a Bíblia que de repente a voz brada do céu, dizendo: Abraão, não faça tal coisa. Glória a Deus, Porque eu aleluia. tenho visto que tu temes a Deus. Abraão não sacrificou Isaque no físico, mas dentro da sua alma e do seu coração ele havia feito o quê? Um sacrifício. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Quando Abraão ouve aquela voz, a Bíblia diz que de repente Abraão olha e havia um animal amarrado. Diga assim comigo: era o animal da substituição. E representando Jesus, substituindo nós, que deveríamos ser sacrificados. O sacrifício não era Isaque, Jesus não era Isaque, Jesus era aquela ovelha que estava substituindo Isaque. Assim também como Cristo nos substituiu na cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. Mas o preço, meu irmão, foi muito alto. Por causa do que? Da sua fidelidade a Deus e por causa da promessa que ele carregou. Jesus está dizendo e falando para nós: Deus te trouxe aqui para reafirmar a promessa no seu coração. Glória a Deus. Jesus te trouxe aqui para dizer ao seu coração que a promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Mas pastor, o senhor não sabe a minha realidade.
O Senhor não sabe o que está acontecendo. O Senhor não... Quem é o Senhor para estar dizendo que Deus ainda permanece com sua promessa, sendo que aos meus olhos está tudo perdido? Mas Jesus está dizendo que a promessa que Ele fez não é você, é Ele. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que diria Deus, Ele não faria, falaria e não cumpriria. O nosso Deus está dizendo, a promessa dele na sua vida ainda está de pé. Se coloque de pé, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus. E nós vamos orar nesta noite. Porque eu creio que Deus, Ele quer fazer esta obra no seu coração. Quantos têm uma promessa de Deus? Diga glória a Jesus. Mas eu quero que você seja sincero. Pastor, eu estava desanimado. Meu coração estava frio. Eu não acreditava mais nas promessas do Senhor. O Senhor permite? Você tem que ser sincero, pastor, meu coração estava frio, porque eu não estava conseguindo mais crer na promessa de Deus. Eu quero que você venha no altar, o pastor nos permitiu, para poder estar orando pela sua vida. Venha aqui rapidamente, nosso tempo já se esgota. Você que tem esse sentimento, essa verdade dentro de você, Deus, o meu coração não estava confiando mais. Eu pensei que tudo estava perdido diante daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Vem aqui no nome de Jesus que nós vamos orar. Você crê, irmãos? Você crê, diga glória a Deus. Saia desse conformismo, saia do padrão religioso. Vem para a presença de Deus. Vem que nós vamos orar pela fé. E eu creio que Jesus vai te fortalecer mais uma vez. Jesus vai reavivar a sua alma. Jesus vai reavivar o seu coração. Porque Deus fez essa promessa à sua alma e ao seu coração. Eu creio que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado sobre você. Pastor, eu estava sem esperança. É o meu filho, é minha filha, é meu esposo, minha esposa, Senhor. Eram pessoas que eu pensava, Senhor, que aquela promessa ia se cumprir e não veio cumprir. Vem aqui, irmão, nós queremos orar por você. Você que estava desanimado, dizendo, Deus, eu estou até mesmo sem força, Senhor, porque a Bíblia diz que a esperança demorada desfalece o coração, e quem sabe o seu coração desfaleceu por você criar tanta esperança, mas isso veio se acabando. Vem aqui que nós vamos orar, irmãos. Não perca a sua vitória nesta noite, porque Jesus falou ao seu coração. Amém? Vamos orar então no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale com Deus no seu coração sobre tudo aquilo que você estava sem esperança, sem vigor, sem expectativa. Peça para que Deus venha te fortalecer agora, porque Deus veio reafirmar a promessa sobre o seu coração. Senhor Jesus, meu Deus, estão aqui estas almas, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus, como que anda o coração, Senhor, das tuas filhas e dos teus filhos. Meu Deus, porque tantos anos, meu Pai, essa pessoa, Senhor, tem esperado e aguardado a sua promessa, e não tem visto, Senhor, o cumprimento daquilo, meu Deus, que o Senhor havia falado, Pai. E por essa razão, Senhor, essas pessoas se encontraram muitas vezes como Abraão, olhando para o céu e questionando ao Senhor a respeito da promessa. Mas, Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos trouxe a este lugar para que esta promessa, Senhor, fosse reavivada dentro do coração dos teus filhos. Por isso, em nome do Senhor Jesus, reaviva, Senhor, esta promessa. Reaviva, Senhor, o fogo que arde dentro do coração, a esperança novamente, meu Pai, para que essa pessoa, Senhor, possa olhar, meu Deus, para as circunstâncias da sua vida e ver, Senhor, o seu agir e o teu mover. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, Senhor, entra com vigor agora sobre a vida dos teus filhos, entra com vigor agora na alma e no espírito de cada um, para que eles sejam, Senhor Jesus, rejuvenescidos no espírito nesta noite, como disse a tua palavra, que Abraão foi fortalecido ao Senhor, porque ele dava glória a Deus. E eu creio, meu Pai, que esses teus filhos, Senhor, por glorificar o teu nome, o Senhor estará fortalecendo a cada um. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, esta igreja, abençoe este povo, abençoe o pastor, sua casa, sua família, todo esse ministério. É o que eu te peço, e eu entrego tudo isso diante da tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que Deus abençoe.